Existem algumas coisas na vida sobre as quais as pessoas têm opiniões fortes, incluindo religião, política e aparentemente o Arby's. Por algum motivo, o mundo traçou linhas de batalha sobre se a franquia é subestimada ou se deveria ser lançada no espaço para nunca mais voltar. E é por isso que hoje estamos refletindo sobre a pergunta: o Arby's merece mais respeito? Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no Weird History Food. Depois disso, por favor, deixe um comentário e nos diga sobre quais outras franquias desrespeitadas você gostaria de ouvir. Beleza, você está pronto para RB? Espero que sim, porque lá vamos nós! O nome Arby's soa como um apelido, embora não seja tão óbvio do que ele é uma abreviação. Arbupler, Arbitragem de Arbeit. Na verdade não é nenhum desses, são apenas as letras R e B, que obviamente são uma abreviação de roast beef. Ou pelo menos é o que parece, pois o Arby's é conhecido por sanduíches de roast beef, mas isso é apenas coincidência. O R e o B em Arby's, na verdade se referem aos irmãos Raffel, que fundaram a empresa em 1964. Leroy e Forrest Raffel tinham um negócio de equipamentos para restaurantes e decidiram usar parte deles para abrir um negócio de alimentação. E apesar de terem tido a ideia do restaurante em Massachusetts e aberto o primeiro em Ohio, eles inicialmente planejavam chamá-lo de Big Tex. Esse nome, no entanto, já estava registrado, então ficou Arby's. A ideia inicial deles para o Arby's era criar um fast food que não fosse focado em hambúrgueres. Basicamente, e se fosse um McDonald's, mas não fosse o McDonald's? E a abordagem inicial deles era oferecer um pouco mais de classe e luxo do que a experiência típica de fast food da época. Para isso, eles vendiam seus sanduíches de rosbife por 69 centavos, numa época em que o McDonald's cobrava 15 centavos por um hambúrguer. Os irmãos queriam inovar no fast food, criando um local para comer sanduíche de rosbife, que o clima fosse mais de churrascaria e menos de refeitório escolar. Tudo isso mantendo a rapidez de um drive-thru. Conforme a marca se desenvolveu, eles reforçaram essa identidade com slogans que deixavam sua missão bem clara. O mais famoso, Roast Beef da América, sim senhor. Não era só marcante, era praticamente uma ordem patriótica. Sim, muito antes do Arby's ser associado a trilhas sonoras com graves pesados e a voz mais profunda da televisão. Nós temos as carnes. Ainda era um exercício de machismo. O primeiro restaurante deles em Boardman, Ohio, incorporava essa visão. Tinha um telhado distinto em estilo chalé e um enorme chapéu de cowboy de neon brilhante pairando sobre a entrada. Mesmo sem saber o tipo de comida servida, você sabia no que estava se metendo. O primeiro cardápio do Arby's tinha um sanduíche de rosbife, batatas chips e, bem, só isso. Claro, havia bebidas, incluindo refrigerantes, milkshakes, café, leite e suco, mas não tinha como fugir disso. Qualquer que fosse sua escolha, você comeria um sanduíche de rosbife caro com batatas chips. Apesar do preço alto, o conceito decolou mais rápido que uma vaca fugindo de um fornecedor do Arby's. Em menos de um ano, o primeiro restaurante foi aberto em Akron. Nos anos 70, eles abriam cerca de 50 lojas por ano, multiplicando-se rapidamente até para os padrões do fast food. Nem tudo correu tão bem. Em 1970, tentaram abrir o capital da empresa, mas a oferta fracassou quando o mercado de ações despencou. Em 1971, eles entraram com um pedido de reorganização no Tribunal de Falências e em 1976 venderam toda a operação para a Royal Crown Cola por milhões de dólares. Você provavelmente conhece a Royal Crown melhor como RC Cola. Então é isso mesmo, a RC comprou a RB de qualquer jeito. Nas décadas seguintes, o Arby's continuaria mudando de mãos de uma corporação multinacional para outra. E embora o clássico roast beef sempre tenha sido o carro-chefe deles, ou pão e roast beef, por assim dizer, eles conseguiram fazer algumas melhorias no cardápio ao longo do tempo. Nos anos 70, por exemplo, eles adicionaram o beef and cheddar, milkshakes de jamaica, sanduíches de frango, molho Harvey e molho Horsey.
As Curly Fries apareceram em 1988, originalmente chamadas de Curly Q Fries, porque o Arby's adora dar nomes estranhos para as coisas. Eles incluíram batatas assadas em 1985, 300 calorias, em 1991. Giros 2 vezes, e então em 2014 lançaram o grande destaque, o Smokehouse Brisket, que ainda é o item novo de maior sucesso da história do Arby's. Os sliders chegaram em 2015 e 1 milhão foram vendidos em um mês. E em 2022, o Arby's fez o impensável e lançou seu primeiro hambúrguer, o Wagyu Deluxe Steakhouse Burger. Porque até mesmo o McDonald's, de não ser McDonald's, eventualmente teve que se tornar McDonald's. A reputação do Arby's sempre viveu em um de dois caminhos. Fãs fervorosos que acham que o clássico roast beef é uma melhoria em relação a um hambúrguer barato, e os haters que tratam a marca como uma piada ambulante. Estou com tanta fome que eu comeria isso, Arby's. Essa divisão ficou quantificável quando dados geolocalizados do Twitter pelo Darren Kitchen apontaram o Arby's como a rede de fast food mais odiada, em 4 estados: Flórida, Geórgia, Illinois e Arkansas. Claro, não foi exatamente um estudo acadêmico revisado por pares, mas confirmou o que a maioria das pessoas já suspeitava. O Arby's desperta sentimentos fortes. Isso se deve a reclamações frequentes sobre sabor e qualidade, sobretudo de avaliadores que analisam sanduíches de fast food como inspetores Michelin. O sanduíche de carne enlatada, Reuben, foi criticado por ser ensopado e bagunçado, enquanto o clássico de frango assado recebeu críticas pela carne seca e borrachuda. Isso faz pensar no processo que ele enfrentou até chegar ao restaurante. Essas avaliações, justas ou não, reforçam a percepção de que o cardápio do Arby's é inconsistente, mesmo com a rede ampliando opções além do rosbife. Mas os maiores danos à imagem do Arby's vieram de polêmicas que são mais fáceis de identificar. Você vai entender essa referência em um instante. Em 2004, um homem de Ohio encontrou um pedaço de pele com cerca de 2 centímetros em seu sanduíche de frango. Após um funcionário cortar parte do próprio polegar picando alface, em 2012, um adolescente de Michigan encontrou um pedaço do dedo de um trabalhador em seu sanduíche após outro acidente com o fatiador. Então, o Arby's realmente tem as carnes, mas não no sentido de restaurante, e sim mais no estilo Tim Burton, Helena Bonham Carter. Depois, existe a lenda da carne líquida, um dos mitos urbanos mais persistentes do fast food. Desde o final dos anos 1990, circulam rumores de que o roast beef do Arby's chega como uma pasta, gel ou algum outro tipo de gosma industrial moldada em formato. O controle de qualidade do Arby's já negou isso várias vezes, afirmando que é carne de verdade. Mas, é claro, só de ter que dizer isso, você já pode ter perdido a discussão. O boato provavelmente continuou porque a carne vem em lascas em sacos herméticos, mergulhada em um caldo gelatinoso que sim, parece cinza, mole e estranhamente esponjoso. Não é bom para uma marca já alvo de piadas sobre carne misteriosa. Claro, não se resume apenas a memes e teorias sobre pasta de carne. Algumas reclamações são bem reais e bem caras. O Arby's está atualmente enfrentando 2 grandes processos de ação coletiva. Uma delas afirma que os anúncios da rede mostram sanduíches com o dobro de carne e um brilho rosado. Você nunca vai ver isso na vida real, porque o roast beef de verdade é, bem, mais puxado para o cinza. Um juiz federal permitiu que esse caso avançasse em 2025 com mais de $1 milhão em jogo. O outro processo acusa o Arby's de praticar shrinkflation descaradamente, trocando silenciosamente as antigas batatas pequenas por porções do tamanho infantil sem reduzir o preço. Resumindo, o Arby's pode ter mais confusão fora da cozinha do que dentro dela, e esse pode ser o legado do Arby's. Uma marca amada, odiada, virando meme, processada, vendida, ressuscitada, zombada, defendida e que de alguma forma ainda está de pé, com o letreiro de chapéu de cowboy brilhando no horizonte, perguntando à América a eterna questão: tá bem?
Quer um pouco de rosbife? No entretenimento, dizem que toda publicidade é boa, desde que escrevam seu nome certo. E ao analisar a reputação do Arby's de modo geral, é importante notar que um dos momentos de maior relevância cultural da rede vem de sua rivalidade divertida com Jon Stewart. A partir de 2013, Jon Stewart zoou tanto o Arby's que a rede facilmente poderia ter se ofendido. Eles mandavam almoço grátis para ele sempre que eram criticados, talvez por ele sempre escrever o nome deles certo. Quando Jon Stewart se aposentou, o Arby's entrou na brincadeira. Patrocinou um episódio do The Daily Show, exibiu comerciais personalizados e lançou o item secreto Daily Deli, um sanduíche duplo de carne enlatada no pão de centeio. Foi um dos exemplos mais claros de como o Arby's entrou na brincadeira e assumiu seu papel como piada favorita da América, com postura autodepreciativa e confiante. E essa estratégia depois se expandiu para o marketing geral deles para combater a crença de que eles só servem carne assada. Por exemplo, o Arby's lançou em 2018 a campanha Nós Temos as Carnes para Sanduíches, enfatizando a diversidade do cardápio à medida que as vendas diminuíam. Eles também continuaram provocando os vegetarianos, lançando uma falsa linha de apoio a vegetarianos em 2015 e no dia bissexto, um cardápio amigável para vegetarianos composto inteiramente por pães servidos sem carne. Antes que percebessem, o público já discutia se concordava com Jon Stewart e o quão engraçadas eram as piadas sobre vegetarianos. Em vez de, por exemplo, se eles achassem um dedo humano decepado no seu rosbife. Hoje, o Arby's ainda opera mais de 3.600 restaurantes em 6 mercados globais e ficou em terceiro lugar entre as redes de fast food de sanduíches nos Estados Unidos em 2024. Dito isso, o ano não foi tão bom, as vendas caíram 6,3%. Eles fecharam 48 unidades e ficaram atrás das outras redes pertencentes à sua controladora, a Inspire Brands, presumivelmente aquelas que estavam mais inspiradas. No fim das contas, a imagem do Arby's é resultado de controvérsias reais, histórias exageradas da internet e um ecossistema cruel que se recusa a deixar a rede respirar. Mesmo assim, o Arby's aprendeu a sobreviver apostando na autopercepção. Eles podem não ser amados em todos os estados, mas conquistaram um nicho como a lanchonete de sanduíches mais polarizadora dos Estados Unidos e transformaram manchetes estranhas em marketing. Isso merece respeito. E aí, o que você acha? Vai passar no Arby's em breve? Conta pra gente nos comentários aqui embaixo. E aproveita para conferir outros vídeos do Weird History Food.